Olá! Começamos com você mais um programa Palavra Viva. Hoje um programa muito especial, 2 de outubro, Dia do Anjo da Guarda. É isso mesmo. Hoje a igreja celebra os santos anjos, os nossos anjos da guarda, aqueles que Deus colocou para cuidar de nós. E nós já queremos começar então esse programa pedindo a proteção desses anjos, pedindo que eles fiquem conosco. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Anjo da guarda, santos anjos de Deus, rogai por nós. É interessante quando a gente vai conversar, vai falar, vai refletir sobre os anjos da guarda. E às vezes a gente sempre ensina para as crianças, desde pequenininha, a rezarem pelos seus anjos, a pedir o anjinho da guarda, o bom amiguinho, que nos leve sempre para um bom caminho. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente parece que esquece um pouco desse anjo, desse que Deus colocou para estar conosco. Mas é preciso crer no anjo da guarda. É preciso entender quem é o anjo da guarda. E nós vamos tentar fazer um pouquinho aqui de uma reflexão, um pequeno estudo hoje no programa, dedicado ao anjo da guarda, mas dedicado a você conhecer um pouco mais sobre esse Espírito de Deus, né? Esse servo de Deus que cuida de você. E que às vezes é tão pouco solicitado, que às vezes é tão pouco conhecido, e por isso, às vezes, passamos por situações que não contamos com o anjo da guarda. É interessante, porque a doutrina da nossa igreja, ela sempre falou para nós do anjo da guarda. E toda pessoa batizada tem um anjo. Você é batizado? Você tem um anjo. O catecismo mesmo diz o seguinte: por desígnio de sua providência, confiou Deus aos anjos a obrigação de guardarem o gênero humano e de assistirem a todos os homens individualmente, para que não sofra dano de maior gravidade. Assim como os pais dão aos filhos guardas que os defendem de perigos quando precisam viajar por caminhos expostos e arriscados, assim também o Pai Celeste destinou a cada um de nós um anjo que nos proteja, com seu auxílio e vigilância, para podermos evitar as emboscadas dos inimigos e repelir seus tremendos ataques contra nós, para que, sob a sua direção, possamos conservar-nos no caminho reto e que nenhum ardil do falso adversário nos faça desviar do rumo que nos leva ao céu. E ainda o catecismo continua: Deus não só envia seus anjos em certas ocasiões e para fins particulares, mas também lhes confiou nossa proteção, desde o primeiro instante de nossa existência, e incumbiu-lhes de velarem pela salvação individual de todos os homens. Portanto, todo ser humano é guardado por um anjo da guarda. Imagine um pai muito rico, assim que fala o catecismo, um homem milionário, que tem aí a sua família claramente sob diversas ameaças. Ameaça de sequestro, de assaltos, que ele sabe que a sua família toda sempre corre perigo. Ele vai, como ele tem muito dinheiro e ele tem condições de contratar os melhores seguranças para a sua família. Nenhum filho, nem a sua esposa, ninguém da sua casa fica desprotegido. 24 horas por dia tem lá guardas que ele contratou para guardar a sua família. Esse homem muito rico fica sempre tranquilo, porque os guardas que ele contratou conseguem proteger sua família. Esse homem rico é o Pai do céu. Deus Pai, sabendo que todos nós corremos perigo nesse mundo. Você corre perigo, eu corro perigo. Perigo de quem? Perigo do mal, perigo do demônio. Ele o tempo todo quer nos destruir, nos tirar do caminho da salvação, nos afastar de Deus, nos levar para caminhos perigosos, nos sequestrar.
O demônio quer isso. Deus, então, como um pai rico, e Deus é muito rico, Deus é o Todo-Poderoso, colocou um guarda para nos guardar, para nos vigiar, para cuidar de nós. Para onde formos, Ele vai estar do nosso lado, nos protegendo contra o mal. Agora, só que tem uma diferença. Aquele pai da terra coloca lá o guarda para proteger o seu filho dos sequestradores, dos assaltantes. E aquele filho fica com aquele guarda o tempo todo. Nós, Deus nos dá, eu que não sou rico, Deus me dá um anjo da guarda, que também vai me guardar. Só que esse anjo que me guarda, ele só vai me guardar se eu quiser a sua proteção. Diferente daquele da terra, que às vezes vai guardar, mesmo que o filho mimado não queira, o pai vai obrigar ele a andar com aquele segurança. Agora, Deus sempre respeita a nossa liberdade. Nosso anjo nunca vai estar longe de nós, mas ele só vai agir na nossa vida, intervir na nossa vida, se eu pedir a sua intervenção. Se eu pedir na oração, né? Quando eu peço a Deus, automaticamente eu estou pedindo que meu anjo também cuide de mim. Por isso é importante a gente entender o papel do anjo da guarda, aquele que vai nos guardar, que vai nos proteger, e querer e pedir que Ele cuide de nós, que Ele nos ampare, que Ele nos conduza. É interessante que dentro da doutrina da igreja, ela diz o seguinte, que a igreja reza aos anjos da guarda porque crê que eles receberam de Deus a especial missão de servir aos que devem herdar a salvação. Então a gente reza porque a doutrina ensina que nós temos que ser salvos. E os anjos precisam servir a nós para a nossa salvação. Segunda coisa, a igreja suplica ao anjo que apresente nossas orações ao Senhor, porque crê que o Espírito Celeste serve de intermediário. Ou seja, Marcelo, nós vamos pedir ao anjo que leve as nossas orações para o céu. Ou seja, primeiro eles estão para nos servir, para sermos salvos. Segundo, para levar nossas orações ao céu, para serem intercessores. Terceiro, a igreja manda, ela reza, suplica, manda que unamos nossas vozes com as dos anjos, porque crê que eles estão do nosso lado, para cantar conosco as glórias do Criador. Quando a gente louva a Deus, os nossos anjos louvam conosco. Quando a gente pede que os anjos nos protejam, eles vão nos proteger porque eles estão ali para nos servir. Quando a gente pede que os anjos levem nossas orações para Deus, eles vão levar porque eles estão ali para interceder por nós. E quando a gente louva a Deus, eles louvam conosco. E quarto, que para mim é um dos mais importantes, não que os outros não sejam, mas esse tem que ser tratado de forma especial. Porque o primeiro reza, o segundo suplica, o terceiro manda, o quarto ordena. Com frequência, o auxílio do anjo na hora da luta contra as tentações e emboscadas do diabo. A igreja ordena com frequência que nós imploremos o auxílio do anjo na hora da luta contra as tentações e emboscadas do diabo e seus demônios. Porque crê que estes andam de fato por aí como um leão a rugir procurando a quem devorar. E que o anjo é particularmente indicado para valer-nos nesta sorte de combates espirituais. Valer-nos nesta sorte de combates espirituais. A igreja ordena que com frequência peçamos que o nosso anjo nos guarde do diabo, do demônio. O demônio, que também era um anjo, Lúcifer era um anjo, um dos anjos mais bonitos. E, por querer ser como Deus, foi expulso do céu. E na revolta dessa rompimento, dessa expulsão, dessa rebeldia que ele tinha, criou-se então o inferno. E os demônios começaram a também, como eles foram expulsos, querer que nós também saiamos da presença de Deus, também fujamos de Deus. Mas quem combateu no céu, expulsando Lúcifer do céu, foram os anjos, coordenado por São Miguel Arcanjo. Ele que foi o anjo que disse, quem como Deus diante de Lúcifer? Com a sua espada, juntou outros anjos e expulsou Lúcifer do céu. Ainda hoje, os nossos anjos combatem a nosso favor.
expulsando toda ação do mal, toda ação do demônio da nossa vida, nos defendendo do maligno. E talvez esta seja a principal função do nosso anjo da guarda, pois só Ele conhece a força do mal. Nós não temos noção, nós não temos conhecimento, a nossa visão espiritual ela é limitada. O nosso anjo não, ele vê o mal como nós não podemos ver, e por isso é capaz de nos defender desse mal. Portanto, hoje, meu irmão, minha irmã, diante de todos esses ensinamentos, de tudo isso que eu estou dizendo aqui, gostaria que você hoje pedisse que o seu anjo da guarda te protegesse, que o seu anjo da guarda estivesse ao seu lado, te ajudando, pedindo aos céus que mande os anjos para habitar na sua casa, para habitar no seu trabalho, para cuidar do seu casamento, que o seu anjo da guarda hoje possa te proteger, te guiar, te conduzir, te guardar, te governar, te iluminar. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente já volta. Falando um pouco mais dos anjos da guarda, e sim, no segundo bloco vamos rezar, pedindo que os nossos anjos possam estar conosco, nos protegendo e nos conduzindo. Já voltamos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje.
Voltamos com a nossa palavra viva neste 2 de outubro, essa terça-feira, dia do anjo da guarda, dos santos anjos da guarda. Eu queria, nesse segundo bloco, lembrar de uma história da palavra de Deus, do livro de Tobias, onde claramente na palavra se conta a intervenção de um anjo na vida e na família de um homem. Tobias, um homem muito temente a Deus, um homem justo, um homem santo, casado com sua esposa e tinha um filho chamado Tobit. Só que Tobias começou a passar por momentos de provações, momentos difíceis, mas ele era um homem bom, um homem que cuidava do pobre, um homem que vivia a palavra com fidelidade, que enterrava os mortos. Naquele tempo quase ninguém ousava fazer isso, porque eram perseguidos pelos contrários à religião judaica. Mas Tobias era um homem corajoso, que agia com amor e caridade. Mas passou por provações. Começou a ficar doente, ficou cego. E no meio da sua provação, da sua angústia, ele rezou a Deus. Rezou. E a oração dele era que ele pedisse que Deus o levasse, de tanto sofrimento que ele tinha no coração. De tanta dor que o coração dele sofria, ele pedia que Deus o levasse, que ele morresse. Mas, ao invés disso, Deus mandou um anjo visitar a casa de Tobias. Tobit, seu filho, precisava fazer uma viagem para receber um dinheiro e trazer esse dinheiro para que também a situação financeira daquela família se resolvesse. Só que Tobit não sabia aonde ia. Tobit teria que fazer uma viagem muito arriscada, muito perigosa. E, de repente, aparece um homem, que na verdade era São Rafael, um anjo, que se dispõe a viajar com Tobit. Tobias, então, confia que ele vá. Os dois viajam. Rafael não tinha ainda se revelado como um anjo, mas Rafael faz toda a viagem com Tobit. Tobit recebe o dinheiro, se casa com Sara, que também era uma menina que já tinha se casado 7 vezes, ficado viúva 7 vezes. E também depois da 7ª vez que tinha ficado viúva, porque é interessante a história de Sara, que tem a Tobias, o pai, e Sara, que depois se tornou a nora de Tobias, esposa de Tobit. Não sei se está dando para você entender, mas depois eu passo os versículos para você ler na Bíblia, porque não dá tempo de eu contar toda a história. Estou resumindo. Mas Sara também, que tinha ficado viúva 7 vezes, também rezou e pediu que Deus a levasse, que ela não aguentava mais essa humilhação. Porque conta-se na palavra, no livro de Tobias, no capítulo 6, 7, 8, que conta mais essa história de Sara, dizendo que ela era a paixão de um demônio. E toda vez que ela se casava, antes do casamento ser consumado, um demônio matava o seu marido. E 7 maridos já tinham morrido. E Tobit, resolve se casar com Sara. Só que ele tinha um anjo com ele. E o anjo diz para ele, pode se casar sem medo, porque o demônio não vai ter poder contra a sua vida. E eles se casam. Depois de se casarem, aquele demônio que matava os maridos de Sara é preso por Rafael e é tirado da vida de Tobit e de Sara, já casados. Tobit então retorna para casa com a sua esposa, com o dinheiro, traz para o seu pai o remédio para a cura dos seus olhos, que também um anjo o indicou, e Tobias, que é o pai de Tobit, que é onde começou a história que eu falei, retorna à alegria, retorna ao sentido de viver. E aí é interessante que lá no capítulo 12, versículos 11 e 12, depois do casamento, no momento que o anjo vai se revelar para aquela família como anjo, que até então ele não era anjo, ele era um homem que fez tudo isso, sem eles saberem que ele era um anjo, ele disse, vou descobrir-vos a verdade, diz Rafael, o anjo, para Tobias e Tobit. E não vos ocultarei o que está em segredo. Quando tu oravas em lágrimas e enterravas os mortos, e deixava o teu jantar e escondias os mortos em tua casa de dia
e os enterrava de noite, eu, diz o anjo, apresentava tuas orações ao Senhor. Eu apresentava tuas orações ao Senhor. Olha que lindo. No momento que Tobias servia a Deus, se entregava a Deus, caminhava com Deus, vivia a palavra de Deus, um anjo apresentava a Deus as orações dele. E mesmo em lágrimas, um dia, esse anjo, apresentando a oração, vem como um milagre na vida dessa família. Por que eu estou contando essa história? Porque talvez a sua vida também tenha passado por problemas, por dificuldades, por enfermidades. Tobit, ele estava endividado, ficou cego, não conseguia mais nada, dependia até de ajuda das pessoas para comer. E ficava nervoso com a esposa quando ganhava alguma coisa, achando que ela estava fazendo algo de errado para conseguir comida. Tem seu filho fazer uma viagem sem dinheiro, sem condições, mas Deus olha aquela súplica e manda um anjo para cuidar daquele homem. Talvez a sua casa também está assim. Talvez você tenha passado aí por momentos de desespero, de dívidas, enfermidades, brigas, traições, desestrutura. Eu não conheço sua casa, mas hoje eu quero convidar você a olhar para toda essa situação, até mesmo de morte, como Sara, que eu disse aqui, né? Que foi depois a nora de Tobias e esposa de Tobit. Até mesmo situações de morte, situações que às vezes você não vê saída, não sabe como resolver. Talvez você passe por tudo isso hoje. Por isso eu quero te convidar a pedirmos aos anjos, aos santos anjos da guarda, ao seu anjo da guarda, ao anjo da guarda de cada pessoa de sua família, para hoje, virem em defesa de vocês, virem cuidar de vocês, virem abrir caminhos que estão fechados, derrubar paredes que estão impedindo que a sua casa continue, prossiga, cresça, que venha pegar as suas orações, suas lágrimas, suas dores, seus sofrimentos e apresentá-los para Deus. Quero convidar você a fazer isso, a confiar que o seu anjo, que os anjos daqueles que você ama, que esses podem ser canais de graça, ser milagres na sua casa. Por isso, vamos parar um pouquinho o que a gente está fazendo, para aí um pouquinho. Não sei o que você está fazendo agora, então final da tarde já, mas para um pouquinho e reze comigo. Nós vamos rezar a oração do anjo da guarda, só que nós vamos rezar ela pausadamente, e na medida que você for rezando, eu gostaria que você fosse pensando aí na sua casa, pensando aí naquilo que você precisa, pensando nas suas maiores necessidades. Por isso reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, nesse dia de dor, de pranto, de sofrimento, de angústia, de situações impossíveis de serem resolvidas, me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me conduza pelo bom caminho, pelo caminho reto, pelo caminho certo. Anjo da guarda, meu anjo, anjo de cada um que reza comigo agora, nos proteja do mal, do demônio que sonda as nossas casas, as nossas famílias, dos demônios que querem destruir os nossos lares. Derrama, Senhor, a Tua graça, a Tua força e a Tua bênção, através dos santos anjos de Deus, desses que o Senhor incumbiu para nos proteger. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Que o anjo da guarda de cada um de nós, o meu e o seu, possa nos proteger de todo mal. Eu quero, já caminhando para o final do nosso programa,
convidar você a entrar em contato conosco, mandar sua mensagem, seu pedido de oração no nosso WhatsApp 37 98803 6002 37 98803 6002 e também acessar o nosso site mariadenazaré.com. Lá você conhece mais o nosso trabalho, mais a comunidade e quem sabe, de alguma forma você pode estar mais próximo de nós, mais junto a nós nessa missão. Essa missão de levar Jesus, de levar a vida a tantos que necessitam. E nós vamos terminar o programa cantando de novo, Marcelo. Mas eu queria que a gente cantasse agora, pedindo que o Senhor derrame os anjos sobre o nosso Brasil. Nós estamos aí às vésperas da eleição. Próximo domingo, vamos eleger um presidente da República. Nesse país, hoje, tão desfacelado pela corrupção, por tantas coisas que a gente vê acontecer aí. Estamos descrentes da política, estamos com medo do futuro. Deus não quer isso para nós. Deus não sonhou um país desse jeito. Deus quer vida, e vida plena em abundância. Deus quer cuidar dos seus e cuidar de verdade. Por isso quero pedir que os anjos possam proteger o nosso país de todo mal, de toda mentira, que toda mentira seja revelada e que a verdade que é Jesus, possa prevalecer no coração dos homens de boa vontade. Peço que os anjos, que todos os anjos, o anjo da guarda de cada brasileiro, que nesse 7 de outubro, ajude cada um de nós a fazermos a escolha correta, a escolha por aquele que Deus escolheu para ser o nosso presidente. Por isso, cantemos. E quinta-feira eu estou de volta, apesar que amanhã tem mais. Amanhã tem mais Palavra Viva, amanhã com o Valdo, e eu volto na quinta-feira com vocês. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra.
E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.